Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de arte, tudo bem com vocês? Então, turma, com certeza vocês já estudaram o realismo nas artes visuais, né, com a professora Estela. Observaram algumas características importantes desse movimento, como o fato de expor pela primeira vez os trabalhadores dentro de uma tela. Os trabalhadores eram as pessoas mais importantes daquele movimento artístico. Tanto que não apareciam as faces para individualizar o trabalhador. Eles eram expostos como uma categoria. Eles eram mostrados como muitos. Que muitos trabalhadores poderiam estar representados naqueles quadros. Ok? Isso é o realismo. A partir disso, o artista teve a necessidade de ir contra o realismo. Teve a necessidade de ser mais subjetivo, individual. Teve que mostrar para o mundo a sua visão das coisas. Então surgiu o impressionismo, inicialmente como um nome pejorativo dado por um crítico de arte, mas depois assumido. Sim, nós fazemos a impressão do mundo. A impressão do mundo desses artistas era basicamente observar as paisagens como eles, artistas, as viam, de um jeito subjetivo, ok? A partir disso vieram expressionismo, com as expressões faciais muito fortes, com o tédio pela vida, com a tristeza aparente, tentando sempre mostrar aquilo que existe dentro de cada um, dentro da alma de cada um, em uma tela, em uma pintura. A partir disso, o expressionismo, que pode ser chamado de pós-impressionismo também, tinha essa função, de mostrar aquilo que existia dentro de cada um. Depois disso vieram todos os ismos que você pode imaginar. Começou com o cubismo, partiu para o dadaísmo, futurismo e tantos outros ismos. No Brasil, sabe o que ficou famoso? O modernismo, que é o que mais cai no Enem. Mas antes de chegarmos ao modernismo, que é o que mais cai no Enem, vamos falar um pouquinho de cubismo e surrealismo, que são com essas duas questõezinhas que vocês vão ver agora. A gente observa nessa questão que na asserção nós já temos que o Picasso é um pintor cubista. Acompanha comigo. A obra Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... Muito bem. O Pablo Picasso, quando criou o cubismo, lá em 1907, mais ou menos, que é de quando essa obra foi feita, ele obviamente geometrizou e distorceu as formas das pessoas, que é uma marca do cubismo, a geometrização das formas, a distorção. Depois eu vou falar melhor sobre cubismo analítico e cubismo sintético. São duas vertentes diferentes e o Picasso fez parte das duas. Mas é interessante lembrar que Pablo Picasso foi muito influenciado pela arte africana, e pela arte dos países colonizados pela Espanha, a arte pré-colombiana, Então a gente tem ali influência de
maias, incas e astecas em algumas obras do Picasso, não é mesmo? Mas nessa obra especificamente nós temos a cultura africana como mote. A gente observa isso, tá, pelas máscaras ritualísticas africanas presentes aqui. Há duas mulheres, né, das 5 expostas, estão usando essas... tem a face parecida, na verdade, com essas máscaras africanas. Tá? Lembrando que, como eu falei antes, é uma distorção da realidade. Picasso, dentro do seu cubismo, utiliza a distorção como dentro da sua técnica, né? Mas é uma obra figurativa, nós conseguimos entender que são mulheres, né, mesmo com essa distorção da realidade, certo? Então, seria a letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas. A letra B, que fala sobre a comunidades celtas, não seria, festas profanas de povos mediterrâneos também, culto à nudez de populações aborígenes e danças ciganas do sul da Espanha. Nenhuma dessas condiz com a realidade em que Picasso estava inserido em 1907. Lembrando que o Picasso nasceu em 1881, se muda para a França em 1900, passa por fases que tendem a ser expressionistas entre 1900 e 1907, que são a fase azul, né, que é uma fase mais triste, introspectiva, e a fase rosa, que é uma questão mais alegre dentro de suas obras, certo? Até ele criar o cubismo, que vem a ser a sua principal expressão, tanto que perdura até o final de sua vida, ok? Então, esse é um exemplo de questão que já caiu no Enem do cubismo. Lembrando que o cubismo é o movimento de vanguarda europeia que mais caiu no Enem. Inclusive, Pablo Picasso é o cara que mais caiu no Enem das artes visuais, tá? Tem muitas questões, nós vamos ver no decorrer dessas aulas, questões do Guernica, que quase se repetem Enem após Enem. A questão que eu gostaria de analisar com vocês é essa daqui, que fala de surrealismo. Então, na aula de hoje vamos abordar o cubismo e o surrealismo através de questões do Enem, ok? Essa segunda questão mostra uma obra do René Magritte, tá? Que é um pintor surrealista. Juntamente com o Salvador Dalí, o Magritte divide aí a grande importância desse movimento. Tá? Eu não vou analisar aqui, falar aqui que o Salvador Dalí é maior que o Magritte. Mas tudo bem, tá? É uma questão de opinião. Mas o Magritte, ele cai, acho que já caiu 2 vezes no Enem, tá? E essa questão aqui chama muita atenção, porque também, do mesmo jeito que aconteceu com o Pablo Picasso na questão anterior, é entregue para o aluno que está fazendo a prova que o René Magritte é um pintor surrealista. Então é uma questão de interpretação que você consegue resolver através das características que você já conhece do movimento e também por eliminação se você não lembrar na hora. Presta atenção. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é aí que vem a grande sacada. Nós temos que observar que o surrealismo é a estética do sonho, tá? Então, o que existe no sonho? Algo impossível, tá? A gente sabe que o movimento surrealista foi embasado em teorias freudianas também, e a gente sabe que essa análise, no final de tudo, observa que no sonho
tudo se pode, até observar coisas impossíveis, né? Então, a gente vai entender isso através das alternativas agora. Vamos começar de baixo para cima. Procedimento de colagem identificado no reflexo do livro no espelho. O procedimento de colagem é muito utilizado em diversas outras vanguardas, como o próprio cubismo, mas no surrealismo não é comum, a não ser em filmes surrealistas, que daí a gente tem procedimentos de colagem. Processo de automatismo indicado na repetição da imagem do homem. Nós temos essa questão da repetição, mas ela não é importante nesse momento para falar do automatismo, tá? Essa repetição, ela quer dizer outra questão, ela quer abordar uma outra imensidão de significados. Como que você vai estar de frente virado para um espelho e aparecer o seu reflexo de costas, né? Não é essa repetição automatizada, né? É como se você estivesse olhando para si mesmo dentro de uma estética completamente surreal. Construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. A sobreposição de planos visuais é característica cubista e não surrealista. Crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente, sempre segue em frente. Crítica ao passadismo, muita gente pode cair nessa pegadinha aqui, tá? Mas, né, o passadismo, aquilo que já passou, o nosso passado, a esse saudosismo, será que está sendo criticado aqui? Não tá enfático essa crítica, como diz essa alternativa. Só nos sobra a justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. Elementos díspares, elementos que se separam, elementos que não combinam, certo? Seria, assim, dessa maneira, uma fuga da realidade. Então, letra A seria a correta para essa questão. Pessoal, então, observando essas duas imagens, né, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cubismo e um pouquinho mais sobre surrealismo. Pega aí. Então, turma, o cubismo iniciou em 1907, tá? Pelas obras do Pablo Picasso e do Georges Braque, tá? Eles vão ter uma máxima dentro desse período, que vai ser tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Uma maneira de quebrar a perspectiva que vinha até então, né? Quando eu falo quebrar a perspectiva, é literalmente quebrar a profundidade dos quadros, né? Observando assim que nariz, boca, orelhas, elas vão ocupar o mesmo espaço, né? O mesmo plano, assim como o corpo e o fundo da tela, por exemplo, né? Então seria uma nova forma de perceber espaços, certo? Quebrando assim a hegemonia que vinha dentro das artes até então, do ser, do sentir e do estar, né? Quem você é, o que você sente, né? E onde você está. Isso era muito presente nas artes que vinham dos movimentos anteriores, né? Você sabia onde você estava, era fácil identificar o sentimento que aquilo transmitia, e você sabia o que era ou quem era dentro dos retratos, por exemplo. Então, o cubismo vai quebrar essa hegemonia. E é por isso que ele é tão interessante, tão estudado e influenciou tanto, né, as nossas obras do modernismo, por exemplo, com a Tarsila do Amaral. E influenciam as artes até hoje. Se não fosse o cubismo,
as artes nunca teriam se transformado, né? Pablo Picasso foi durante muito tempo quase um popstar, um artstar, não é mesmo? O surrealismo esteve presente nas artes visuais em diferentes momentos de nossa trajetória, de nossa história. Lá no Renascimento, ele esteve presente em um pintor chamado Giuseppe Arcimboldo. E nas obras do Hieronymus Bosch também a gente vê traços surrealistas. Continuaram aparecendo pequenos traços surrealistas em diferentes obras através dos tempos. Mas o que o surrealismo em si quer mostrar? O surrealismo, ele é mais que real. Ele vai além do real. Por mais que suas pinturas, dentro da estética surrealista, sejam voltadas para um realismo, você consegue entender muito bem o que está representado naquelas obras, você entende que aquilo é um olho, que aquilo é um homem, enfim, o seu significado ultrapassa as barreiras da racionalidade. Então é uma representação irracional do subconsciente. Por isso que é muito ligado à estética, né, do sonho, o onírico. Então guarda essa palavra. O surrealismo é voltado para o onírico, ou seja, para os sonhos, para o inconsciente da gente. E é por isso que ele é tão questionador, digamos assim, e ele tem tanta liberdade, né? Tanto é que o próprio Salvador Dalí e o René Magritte são ícones desse movimento também. Ok? Então eu gostaria que para a próxima aula, tá, vocês estudassem um pouquinho do dadaísmo e do futurismo, que são os nossos próximos movimentos. Ok? A sua tarefa de hoje, pessoal, é procurar uma obra de arte na internet e me mandar a foto dessa obra de arte, e dizer o que essa obra representa para ti. Só isso. Você vai me mandar uma foto ou um print, enfim, de uma obra de arte que você gosta, que você já viu por aí, que você já viu durante as aulas. Pode ser de qualquer época, certo? Pode ser da atualidade, pode ser um grafite, pode ser arte de rua, né? Pode ser uma capa de disco, uma obra de arte. Pode até ser um desenho seu. E você me manda e me diz o que você acha dessa obra, por que você gosta tanto dessa obra. Beleza, turma? Um grande abraço e até mais.